Boa noite, é com grande alegria que estamos consigo novamente neste que será o último programa desta série especial de programas dedicados ao centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Quero desde já dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham através do sistema Canção Nova de Comunicação, seja pela televisão, pela rádio, pela internet ou pela aplicação Canção Nova. Estamos em direto a partir do Hotel Santa Maria em Fátima. Desde já aproveito para agradecer ao hotel a cedência das instalações. Ao longo desta semana, a comunidade Canção Nova tem levado até si uma série de programas especiais sobre o centenário das aparições. Cada dia abordámos um tema diferente, com convidados diferentes. Procurámos levar até si novas visões sobre aquilo que foram os 100 anos em Fátima. O tema do programa de hoje é Espiritualidade e Mística de Fátima. E para nos ajudar a entender este tema, tenho comigo dois convidados. Padre Marco Luís, bem-vindo. Obrigado. É pároco em Almada, na Diocese de Setúbal. É atualmente diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar. Colabora na causa de beatificação do servo de Deus Cardeal Vantuan e tem colaborado também com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal. Entre muitas coisas que faz, quero destacar aqui o seu empenho pessoal em levar tantos homens e mulheres à consagração total a Jesus através de Maria. A consagração ao Imaculado Coração, como Nossa Senhora aqui pediu em Fátima. O nosso segundo convidado é o Dr. Nuno Prazeres, diretor do Secretariado Internacional do Apostolado Mundial de Fátima desde 2004. Começou o curso de Teologia em Lisboa, mas concluiu em Londres. Esteve 2 anos em Moçambique como leigo missionário, é casado e tem 3 filhos. Seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Boa noite. Já reparou que hoje estamos com 2 excelentes convidados. O nosso tema é Espiritualidade e Mística de Fátima. Queremos saber o que move os peregrinos a virem até este lugar. Que força é esta que faz tantos homens e mulheres caminharem milhares de quilómetros, sem ligarem aos cansaços, às dificuldades, aos sofrimentos físicos? O que existe aqui neste lugar que tem levado tantas pessoas a fazerem uma experiência tão verdadeira de uma conversão diante de Nossa Senhora? E que paz é esta que todos referem sentir? Não há quem aqui venha que não refira sentir aqui uma verdadeira, profunda e verdadeira paz. Será que é esta a mística de Fátima? Padre Marco Luís, é exatamente esta a primeira pergunta que quero dirigir-lhe. Quando falamos em mística de Fátima, de que é que estamos a falar? Falamos de Deus Nosso Senhor e tanta coisa. Falamos, antes de mais, de uma espiritualidade mariana, num lugar onde Nossa Senhora apareceu e celebramos agora os 100 anos de sua primeira aparição. Falamos de uma espiritualidade trinitária, logo na questão do próprio anjo, que celebramos o centenário no ano passado, não é? As próprias orações ensinadas, em todo o conteúdo da mensagem de Fátima. Falamos, obviamente, de uma espiritualidade eucarística, também nas aparições do anjo e de Nossa Senhora que conduz a Jesus, e nesse crescendo do amor a Jesus, com a ajuda de Nossa Senhora, a Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Falamos de uma espiritualidade no coração do Evangelho, de um apelo à conversão, à mudança de vida. Falamos de uma espiritualidade de reparação. Essa é muito uma tónica clara do pedido de Nossa Senhora, para que não se ofenda mais, a Nossa Senhora está muito ofendido e que se reze. Falamos de uma espiritualidade, de uma proposta de oração mariana, mas em concreta com o terço. E Nossa Senhora pediu que rezássemos o terço todos os dias, muito concreto na espiritualidade devocional, que vinha de trás, mas que aqui ganhou novas raízes, que espalhou como apelo de Nossa Senhora para o mundo inteiro e de transformação do mundo inteiro. Também falamos de uma espiritualidade angelical, o próprio anjo de Portugal, a relação, a questão do corpo místico. Falamos de uma espiritualidade de comunhão, de igreja, porque a mensagem de Fátima entra no coração da Igreja e toca toda a dimensão, obviamente na comunhão com o Santo Padre, sabemos a tónica dos vários Papas ao longo do século XX, mas mais expressivamente em São João Paulo II e agora com o Papa Francisco, que aguardamos dentro de horas.
E talvez pudesse continuar, porque Fátima, de facto, está no coração do Evangelho, no coração da Igreja, e com tónicas de espiritualidade muito, muito diversas e profundas, mas destacaria numa unidade, obviamente, de Deus unitrino. Doutor Nuno, é missão do apostolado de Fátima levar esta mística aos quatro cantos do mundo? Sem dúvida, essa é a missão do Apostolado Mundial de Fátima. O Apostolado Mundial de Fátima é uma associação internacional da Igreja Católica, que está presente em mais de 100 países e que vai beber precisamente a este acontecimento fundante, que são as aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima. E, portanto, é a missão de cada membro do Apostolado Mundial de Fátima levar precisamente estes elementos que o Padre Marco acabou de referir, da espiritualidade de Fátima, levá-los por todo o mundo, ajudando os cristãos a viverem e a crescerem na sua fé, precisamente imitando também os pequenos pastorinhos de Fátima, a forma como eles encarnaram estes apelos de Nossa Senhora. Este é um tema tão interessante, espiritualidade e mística de Fátima. Eu convidava-vos a acompanharmos agora um documentário produzido pela jornalista Luciane Marins, da comunidade Canção Nova, exatamente sobre este tema, espiritualidade e mística de Fátima. A mensagem de Fátima é um caminho pedagógico para o cristão que busca crescer na fé e na comunhão com Cristo. A espiritualidade de Francisco e Jacinta tem muito a ensinar para a humanidade. Jacinta mostra a imitação de um Cristo servo sofredor, abandonado na cruz. Francisco mostra a imitação contemplativa de Cristo, silencioso e escondido. A partir da experiência que viveram, eles tiveram as vidas mudadas e centradas em Deus. Eis o convite para todos os homens. A mensagem de Fátima contempla uma lucidez e consciência da fé na vida humana. Depois das Escrituras, é talvez a denúncia mais impressionante que convida toda a Igreja e o mundo a um exame de consciência sério. Só quem tem o sentido forte da dignidade do homem perante Deus, do seu destino eterno, pode compreender quanto é grande a tragédia do pecado e o quanto perder o seu sentido significa a perda de tudo aquilo que é verdadeiramente humano. Mas o que significa esta mensagem deixada por Maria ao mundo? Como entender e ainda mais como colocar em prática este apelo da mãe à conversão? Primeiro, precisamos entender que a aparição da Virgem Maria, com a sua mensagem, é uma intervenção divina. Ela manifesta e assegura aos fiéis a atenção do coração de Deus para com seus filhos. Um Deus compassivo que não quer ver seus filhos padecerem no pecado. Do princípio ao fim da mensagem de Fátima, um convite ressoa: o retorno ao centro da vida cristã. Maria convida à adoração a Deus, Senhor da história, e ao reconhecimento da sua primazia e do seu amor. Todo o resto tem neste ponto o seu centro de unidade e de irradiação. Digno de louvor e de glória para sempre. Interessante lembrar que esta mensagem chega através de um extremo e misterioso contraste. No mundo de grandes nações, de poderosos, a revelação ganha espaço através da voz dos pequenos, dos sem poder, da periferia do mundo. 3 crianças aparentemente inúteis e ineficazes aos olhos humanos, mas que são chamadas a falar sobre o poder da oração do justo, do dom da paz obtido através da adoração, para falar sobre conversão e sacrifício, tudo em perfeita consonância com os dados revelados nas Escrituras. Fátima é o lugar onde a piedade popular apresenta as maiores expressões de fé ou simplesmente de crença. Um espaço que já não é apenas para portugueses, mas sim para crentes de todo o mundo. A piedade popular é a expressão da integração das propostas do Evangelho com os valores da própria cultura, nascida e construída ao longo dos séculos. Os bispos portugueses, na sua carta pastoral sobre o centenário das aparições, ressaltam 3 pontos principais do caminho espiritual que Fátima nos aponta. O primeiro ponto é centrar o olhar em Deus Trindade. Os pastorinhos
foram protagonistas de um encontro pessoal com alguém que vinha ao seu encontro, desvelando os seus desígnios de misericórdia. Foi assim que compreenderam quem era Deus, como os amava e queria ser amado. Esse Deus que ama e quer ser amado é a Trindade, que os penetrava no mais íntimo da alma. Desse encontro com Deus brota naturalmente o segundo ponto ressaltado pela Conferência dos Bispos de Portugal: os 3 movimentos de contemplação, compaixão e anúncio, seguindo os carismas dos videntes. Francisco, Jacinta e Lúcia viveram o espírito de adoração de distintos modos, igualmente profundos, que deixam aflorar a sua experiência mística. Os diferentes carismas de cada um marcarão profundamente a espiritualidade de Fátima e continuam a atrair e a contagiar os peregrinos. Francisco reconhece simultaneamente a transcendência de Deus e o júbilo pela sua presença. Jacinta era especialmente sensível a Cristo crucificado, que para ela condensava o amor de Deus e suscitava por isso uma imensa gratidão. É assim levada a desenvolver um diálogo constante de amor. Gosta tanto de Jesus e de sua mãe que não se cansa de lhes dizer que os ama. Lúcia assumirá como missão da sua vida transmitir a todos o amor de Deus manifestado no coração imaculado de Maria. Viverá para recordar ao mundo não a miséria do que existe, mas a grandeza da misericórdia divina, deixando assim transparecer o que as aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria tinham de mais íntimo. Enfim, não podemos deixar de falar da presença de Maria como ícone de ternura e de misericórdia. Para os pastorinhos, o coração da Senhora era o santuário do seu encontro com Deus. O coração da mãe é verdadeiramente ícone de graça e misericórdia. Por isso, a devoção ao Imaculado Coração de Maria converteu-se num traço característico da espiritualidade de Fátima. Padre Marco, na peça referia-se a Nossa Senhora como um ícone de ternura. Maria é tantas vezes apresentada como esta mãe terna e serena. Por que razão a Igreja nos diz que Maria é um caminho seguro para Deus? Antes de mais, na mensagem de Fátima, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, e através dos pastorinhos, disse aos pastorinhos, e a irmã Lúcia, como víamos na peça, ficou cá mais os anos que nós sabemos, no tempo de Deus, para espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho seguro para Deus. Deus quer servir-se de ti para estabelecer a devoção ao Imaculado Coração para a salvação das almas. A segunda parte do segredo, sabemos a visão do inferno, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, depois a questão do Papa, mas a devoção ao Imaculado Coração de Maria como o caminho com que Deus quer salvar as almas. No fundo, diante da nossa debilidade, Deus, que nos dá a sua mãe por mãe, quis vir a primeira vez ao mundo, através dela, quer vir no hoje da nossa vida e virá assim no fim dos tempos. Então nos dá este coração de mãe cheio de ternura, de amor. Tudo que Nossa Senhora faz, diz, é movida pelo amor, porque toda ela é fruto desta caridade de Deus, está toda imersa na caridade de Deus. E levou os pastorinhos, quando colocou aquela luz no peito, quereis oferecer a Deus, disseram que sim, então colocou aquela luz no peito, que é a luz do amor de Deus, é o próprio amor de Deus com que eles viviam a oração, não eram indiferentes ao sofrimento das almas, não eram indiferentes como nós não somos nesta peregrinação de 100 anos a tanta guerra, a paz que queremos pedir para o mundo inteiro, para nós, não eram indiferentes aos sofrimentos. Então responderam ao amor de Deus, imersos no amor de Deus, foram tocados pelo amor de Deus. Esta ternura da mãe, não é? Esta ternura da mãe, de um coração, as mães preocupam-se, as mães sofrem, as mães, no fundo, alertam os filhos. Nossa Senhora vem alertar para fazermos a vontade de Nosso Senhor. Ou, de outra forma, não ofendais mais a Nosso Senhor, é preciso fazer a sua vontade. Então, o centro da mensagem de Fátima está muito na devoção ao Imaculado Coração de Maria. Estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a vida de um dos pastorinhos, não é? O Francisco depois vai partir, a 19, depois a Jacinta a 1920, a irmã Lúcia, até 13 de fevereiro de 2005, fica porque Deus se quis servir dela para estabelecer no mundo
a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Sabemos que vai haver esse dia histórico, 25 de março de 1984, quando na Praça de São Pedro a imagem peregrina ao centro de Fátima, levada por um Boeing 737 Setúbal, se me permitem aqui apreciar da minha diocese, assim levou a imagem e a irmã Lúcia disse, agora sim está segundo os desígnios de Deus, porque foi o Santo Padre convocando todos os bispos em união, não é? Estava feito. Mas dizer o Papa Francisco, eleito a 13 de março de 2013, em 13 de outubro, quis a imagem, Nossa Senhora de Fátima em Roma, quis consagrar de novo. Ou seja, nós estamos aqui para nos consagrarmos de novo em cada dia da nossa vida e é um momento determinante porque teve um dia, esse 25 de março de 1984, mas é um apelo de Deus, é uma necessidade que nós temos deste coração da Mãe como um caminho mais seguro, mais fácil, mais certo para Deus. Mais direto para Deus. Doutor Nuno, na experiência que o apostolado mundial tem com tantos povos diferentes, com tantas culturas diferentes, sente que este apelo da Mãe a todos nós é uma proximidade que une culturas e povos? É algo que nos reúne a todos, digamos assim? Sem dúvida, porque quando a mãe fala, e quando uma mãe fala com o coração nas mãos, como fez Nossa Senhora em Fátima, ninguém pode ficar indiferente. Podemos hesitar. Recordo sempre esta história, quando somos pequenos e os nossos pais, porque se calhar nos portamos mal, nos chamam, nós por vezes hesitamos, escondemos-nos, não queremos ir, sabemos que podemos ter um pequeno castigo ou alguma coisa, mas mais tarde ou mais cedo temos que enfrentar essa realidade. É o que acontece em Fátima. Nossa Senhora vem falar com o coração nas mãos aos seus filhos e às suas filhas e vem pedir-nos que nos consagremos, que a ajudemos de certa forma também a consolar Deus, a consolar esse Deus que está ofendido, esse Deus que não quer a guerra, mas quer a paz, quer a comunhão entre todos. E por isso eu sinto na minha experiência, no meu trabalho da Apostolado Mundial de Fátima, um pouco quando visito alguns países e vejo a devoção que eles têm a Nossa Senhora e esta devoção particular ao coração imaculado de Nossa Senhora de Fátima. Os membros da Apostolado Mundial de Fátima, aliás, consagram-se, todos eles, ao Imaculado Coração de Maria. Isto é, desejam, esforçam-se também por imitar Nossa Senhora na sua vivência cotidiana, dando testemunho também desse próprio Cristo, não é? Que é o Príncipe da Paz e desse Cristo que nos quer a todos unidos, fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. Portanto, sinto realmente que a devoção que os membros do Apostolado Mundial de Fátima, mas que toda a gente que eu encontro em várias culturas, em vários contextos, esta atração por Fátima vem também precisamente porque aquilo que foi dito aqui é uma linguagem simples e é uma linguagem que toca profundamente ao coração. E por isso não há dúvida que essa é a grande força da mensagem de Fátima, é falarmos ao coração. E é exatamente sobre testemunhos, sobre gente que fala do coração, que nós vamos agora ver a próxima peça. Os peregrinos não param de chegar, trazem na bagagem um amor muito grande à Virgem do Rosário de Fátima. Velas acesas com pedidos e agradecimentos não faltam, graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora. Por toda parte nós encontramos muitas histórias de fé e hoje nós viemos a uma cidadezinha perto de Lisboa para conhecer um pouco do testemunho de fé e devoção do técnico da seleção portuguesa de futebol. No ano passado, eles ganharam o título da Eurocopa e na carta de agradecimento de Fernando dos Santos, estava lá seus melhores amigos, Jesus e Maria. A devoção a Nossa Senhora marca a sua vida. Eu sou um devoto de Nossa Senhora, da Mãe de Deus, em qualquer nome que ela tenha, porque ela é sempre a mesma. Agora, Fátima para mim é o local de eleição para a oração. Eu gosto muito do silêncio de Fátima, do santuário de Fátima, porque a mim faz-me sentir muito o silêncio de Maria também e tudo aquilo que Deus representa para nós e para a Igreja. É esta questão de Nossa Senhora em Fátima, eu gosto mais de dizer em Fátima, mas é uma experiência que vale a pena. Experimentem no silêncio do santuário, que vale muito a pena falar com a mãe. Agora vale sempre a pena falar com a mãe todos os dias, isso eu procuro fazer. O seu testemunho de fé, ele leva para todas as partes. Fé é acreditar na ressurreição de Cristo, acreditar, na realidade, neste caminho que temos de fazer ao encontro de Deus, guiados pelo Filho, não é?
e sob o manto protetor da mãe, mas isso não cabe se é novo, se é velho, se não tem idade, não tem estado civil, não tem profissão, não tem nada. Obviamente que sendo católico e apostólico romano, há na realidade há algumas coisas que nos são pedidas, não é? E uma das coisas que é obrigatória é participar na Eucaristia, no mínimo dominicalmente, que é isso que eu faço, sempre que posso faço diariamente. Porque a fé tem que ser alimentada, porque senão está sujeita a morrer, é como ao corpo, não é? Se a gente não comer ou não beber, estamos sujeitos, vamos mais depressa, não é? E não é isso que Ele quer de nós. E, portanto, é preciso alimentá-lo. E alimentá-lo é alimentá-lo através da sua palavra, escutando a palavra, meditando a palavra, alimentar-nos do seu corpo. E isso é o fundamental para que a fé se mantenha. E depois também na relação com os outros, na relação com o próximo, naquele que está ao nosso lado, seja amigo ou não amigo, isso não é importante, é a relação com os outros. Obviamente que depois há uma força que, não sei se a expressão será assim, mas que vence a Deus, que é a adoração, não é? Em outra parte do país, conhecemos uma jovem médica. Sua devoção à Nossa Senhora de Fátima começou cedo e com serviço. Ao atender peregrinos que fazem o trajeto a pé, ela experimenta a força dessa presença de Maria. Eu lembro-me assim de um testemunho, o que talvez mais me tenha marcado foi um senhor que costuma ir sempre a pé. E vai do Alentejo sempre a pé, com os pés descalços, sem nada. E eu lembro-me que nos postos do Sul fiz os tratamentos, tratei, e na esquina ele arrancou tudo o que eu tinha feito e continuou. Eu pensei, pronto, esta foi a minha missão de tratar, mas ele quer continuar sem nada e vamos continuar. Mas é impressionante os testemunhos, pois eles dizem, doutora, vamos rezar por si, quando chegar a Fátima não nos esquecemos, rezamos uma Ave Maria. Uma história que se constrói com o testemunho de cada dia. As pessoas chegam, contam um bocadinho, sentam-se nos nossos tratamentos, não é? Mostram os pés e é a abertura para uma conversa, não só vermos a parte física, mas também a parte espiritual, conta-nos o porquê da peregrinação, se foi promessa, se não foi promessa, e depois vamos criando um vínculo, uma relação com elas muito interessante. O nosso projeto sempre é fazer condições para que eles caminhem, e nós tratamos os peregrinos de forma diferente, portanto nós estamos a tratar para conseguirem andar, não é? Não trato da mesma forma que trataria num hospital, porque se tem uma dor muscular, o que é que um médico no hospital diz? Tem que fazer repouso, tem que pôr o pé para cima. Aqui não, eles vão andar amanhã, portanto tem que tratar e tem que dar condições para eles poderem continuar a sua caminhada. Histórias como a de Ana, que tinha dificuldades para engravidar. Numa peregrinação, pediu a intercessão da Virgem de Fátima e hoje só quer agradecer. É sempre muito bom caminhar até Fátima, caminhar até Maria, e este ano especialmente por isso, agradecendo todos os dias, todos os passos que nós damos, pela alegria e por este milagre que Nossa Senhora ouviu as minhas preces, e é por isso que agradeço todos os dias. Há muitas marcas físicas, temos bolhas, os pés, tudo, o sol, mas realmente conseguimos superar, mas a maior dor é cá dentro, não é? Eu acho que é tudo muito psicológico, acho que o que manda é o que vem cá dentro. Padre Marco, o treinador nacional falou ali de que esta fé precisa de ser alimentada na relação com Deus e na relação com os outros. A espiritualidade de Fátima é um desafio à nossa relação com Deus e à nossa relação com o outro? Claramente. Antes de mais, se cá podemos perguntar o que é a fé. É uma questão, tantas vezes nos referimos e o que é que estamos a falar. A fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus na nossa alma, no nosso ser, para que o conheçamos com verdade, em que Ele se revela e revela as suas verdades. Isso é-nos dado pelo batismo, mas é verdade que o nosso selecionador, que treina, sabe o que é treino, sabe a necessidade de treinar a fé, de alimentar a fé, como ele dizia, porque a fé é um dom que nos é dado, que tem que ser acolhido e tem que ser cultivado. E por isso a oração faz crescer a fé. Também a fé sem obras é morta, não é? Então, a questão do caminho de fé passa muito pela oração. E por isso, o próprio terço é uma oração de defesa da fé, do simples. Nós às vezes temos memória curta, no fundamento até histórico. O terço surgiu numa época da vida da Igreja
como defesa contra as próprias heresias, não é? Contra, no fundo, aquilo que não está de acordo com as verdades de Deus, com o próprio Deus. E o terço mantém essa oração de simplicidade, de defesa da fé. Claro que é um crescimento na fé, no crescimento na vida de virtude, claro que é uma oração poderosa. Agora, ao rever algumas coisas relativamente à mensagem de Fátima, impressionou-me as palavras de Ronald Reagan, julgo que em 85, quando esteve em Portugal, e ter dito na Assembleia da República algo que outros disseram, mas vindo dele achei interessante, que o poder da oração, a oração tem o poder da fé, o poder da oração mais forte que o das armas. E a história de Fátima, o que foi pedido em Fátima, a história de Fátima e o sim dos pastorinhos transformou o mundo. Sabemos, historicamente, o século XX, o próprio Papa Bento XVI o disse, como o Cardeal Ratzinger, várias vezes, os comentários teológicos, o próprio segredo, o próprio Papa Francisco diz na sua simplicidade, acredita porque o vive, porque o reza, não é? E essa é uma proposta para mim, para cada um de nós, é uma proposta que temos que aceitar. Por isso, a fé vai muito por alimentar, obviamente, a Eucaristia, como dizia, não só dominical, mistério da fé, eis o mistério da fé. E essa é uma realidade que eu julgo que Nossa Senhora disse, em Portugal nunca se perderia o dogma da fé. Não é? O que isso significa, se calhar daria só um programa mais complexo, não cabe agora aqui, mas dizer o cultivar a fé, porque Nossa Senhora pergunta, quando eu voltar sobre a terra encontrarei fé? Essa pergunta é para mim, é para cada um de nós. Como é que nós temos essa relação com Deus? No fundo, São Paulo diria de uma outra forma que a fé é essa relação pessoal, não é? Esse encontro com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas por Jesus vamos ao Pai, guiados pelo Espírito Santo, inspirados, amparados pela Virgem Santíssima, que é aquela que nos é dada por mãe, como modelo de fé, mãe de misericórdia. Espero ter ajudado. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Nuno, perguntava-lhe também, com base na sua experiência que tem com tanta gente, de contacto com tanta gente, tem muitos testemunhos para contar. São muitos os testemunhos com Fátima e com Nossa Senhora de Fátima. São imensos, não há dúvida sobre isso. São muitos testemunhos que nos chegam, relatos, a própria vivência dos membros do Apostolado Mundial de Fátima. Para muitos deles houve um antes e um depois da mensagem de Fátima. Foi um encontro, foi deixarem-se tocar também por esta mensagem e a partir daí uma mudança, já que o apelo, um grande apelo da mensagem de Fátima é esse mesmo, à conversão. E, portanto, há testemunhos de famílias inteiras que se deixaram conduzir também pela mensagem de Fátima e se encontraram, fizeram esta experiência bela de Deus e a sua vida mudou. Mudou na forma de estar, na forma de estar em família, fazendo momentos de oração e ajudando os filhos também a crescer nessa fé, mas também uma fé que não é vivida no abstrato, mas uma fé que depois é vivida no cotidiano. E nós temos imensos testemunhos desses. Essencialmente, Fátima diz a muita gente e fala dessa conversão interior e esse é o testemunho talvez que não faz as manchetes das notícias, mas que nos chega. São muitas pessoas que vêm ter comigo quando falamos dizem que realmente foram tocados por aquilo que foi dito aqui em Fátima, sentiram que era a hora de mudar de vida e isso realmente faz toda a diferença. E a partir daí tornam-se também anunciadoras, evangelizadoras e comprometem-se com esta mensagem de uma forma única. Depois temos testemunhos mais de âmbito coletivo. Eu dou aqui apenas o exemplo daquilo que acontece na Coreia do Sul. Foi construído pelo Apostolado Mundial de Fátima há cerca de 3 anos, um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima, precisamente na fronteira com a Coreia do Norte. E isto é o resultado de peregrinações anuais feitas por devotos de Nossa Senhora de Fátima, que ali iam para rezar pela paz e pela reunificação das duas Coreias, num momento tão delicado como este que vivemos agora também. E esta fé, esta devoção, fez que se unissem e criassem ali, construíssem um santuário para que também nesse local outros peregrinos possam ir e possam viver essa espiritualidade de Fátima, sempre com esta intenção de rezar pela paz, de rezar também, neste caso concreto, pela reunificação das duas Coreias. Isto para dizer que a mensagem de Fátima, aquela que foi transmitida aqui em 1917 por Nossa Senhora, continua tão atual e continua a inquietar as pessoas, a provocar e a levá-las realmente a entregar-se e a dizer sim a Deus, tal como fizeram os pastorinhos. Sim, queremos oferecer-nos.
É muito bonita este testemunho que, no fundo, trespassa todos aqueles que passam aqui por Fátima, o querer estar mais próximo de Deus, o sentirmos mais próximo de Deus. Vamos agora acompanhar uma peça da teóloga Teresa Pereira, que aborda exatamente este tema do processo de santificação na Igreja. Vamos acompanhar. O enquadramento teológico, nós podemos entender as aparições marianas à luz daquilo que se pode falar da revelação. E para se determinar a verdade de uma revelação, tem que haver correspondência e coerência entre a mensagem e os sinais reveladores. Então, neste caso, o enquadramento que eu faria das aparições de Fátima é na mesma linha da verdade daquilo que é a revelação cristã. Onde está a verdade de Fátima? Está na correspondência entre a mensagem que Nossa Senhora veio transmitir ao mundo através daquelas crianças, que é uma mensagem evangélica, profundamente evangélica, portanto, de conversão, de oração, penitência, que se enquadra perfeitamente, portanto, não é nenhuma novidade, não foi, Nossa Senhora não aparece a inventar nenhuma verdade para além daquela que está revelada, não é? Portanto, é a confirmação da mensagem cristã, naquilo que ela tem de essencial. E depois é a correspondência com a mensagem, que são os sinais. Há correspondência entre aquilo que Nossa Senhora diz e depois também aquilo que vem a seguir. E até os próprios pastorinhos, e até do ponto de vista físico, embora muita gente questione. Faz-me confusão como é que muita gente questiona a verdade comprovativa, podemos chamar de Fátima, porque houve depois sinais exteriores. Um deles foi também o milagre do sol, como sabemos, que coroa a prova daquela verdade que as crianças também tinham pedido a Nossa Senhora para que desse um sinal visível, não é? Que a verdade é, mas mais do que esses sinais visíveis é depois tudo aquilo que acontece em Fátima e tudo aquilo que aconteceu desde 1917 e aqui, porque Fátima é o altar do mundo para grandes conversões interiores. Portanto, há uma coerência entre a mensagem e depois os sinais. É isso que determina a verdade de uma revelação. Porque quando falamos de aparições, nós estamos a falar no âmbito da revelação. Revelações privadas, com certeza, mas que corresponde, para se determinar a verdade, tem os mesmos critérios daquilo que se determina a verdade da revelação pública. A revelação pública é com Jesus, não é? Pronto, e termina na morte do último apóstolo. Aí se pode entender a chamada revelação pública. E a mesma coisa, como é que se determina a verdade da revelação cristã, da revelação de Jesus? Em que há correspondência entre a mensagem e o fulcro da mensagem de Jesus. É a chegada, proximidade do reino, um Deus que ama ao ponto de enviar o seu Filho, que se torna tão próximo, e depois são os sinais comprovativos. Olha, hoje mesmo, até o próprio Jesus diz hoje mesmo, acontece isso que acabais de ouvir. Tá? Portanto, é a relação entre mensagem e milagre, sinal. Em Fátima, o grande sinal é a conversão de muitas pessoas. Quantas vezes já tem acontecido que muitas pessoas nunca tinham ido a Fátima, vão a Fátima assim de uma maneira muito simples e Fátima toca-lhes e abre a porta para uma caminhada de vida cristã. Falando ainda nos sinais de Fátima e de comprovar a sua verdade, recordamos de facto a conversão da Rússia, prova mais uma vez da verdade da mensagem de Fátima. Portanto, aquelas crianças não conheciam, nunca tinham ouvido falar na Rússia. E, portanto, de facto, depois comprovou-se realmente a mudança com a perestroika, aquela abertura progressiva da Rússia. E João Paulo II, depois, é outro sinal. Pronto, que da pequenina Jacinta tinha visto o bispo vestido de branco caído no chão. Quando o Papa Bento XVI veio cá, pronto, que houve o descortinar da mensagem do chamado segredo de Fátima, estaria essa leitura e releitura do bispo vestido de branco, que seria o Papa quando sofreu o atentado em 13 de maio, portanto, na Praça de São Pedro. Portanto, ver a relação entre também a mensagem e um sinal comprovativo.
dos sinais de Fátima são tantas conversões interiores, estas conversões que nos põem a caminho da santidade. Como é que cada um de nós, Padre Marco, pode trilhar este caminho para a santidade como fizeram os pastorinhos? Eu lembro-me da homilia do Papa Bento XVI, em 2010, quando esteve aqui, e lembro-me, para ser sincero, uma homilia muito bonita, mas aquilo que me ficou mais profundamente gravado no centro da sua homilia foi quando ele disse que poderíamos olhar para o que aconteceu em Fátima, para a vida dos pastorinhos e, de forma indevida, até julgar isto não me é dado. Não é? Ele diz que é para todos, é para cada um de nós. Obviamente, como fenómeno místico que eles viveram, não estou a dizer que seja para nós, não é nesse sentido, mas o que é fruto da espiritualidade, desse fenómeno e o que nos é dado, isso é dado. Não é? E, no fundo, este apelo de Deus a fazermos-nos pequenos é curioso porque são as primeiras crianças, sem ser mártires, beatificadas e canonizadas. O que, se estou enganado, foi São Domingos Sábio com 15 anos e estamos a falar dos pastorinhos com esta idade. E julgo que é um sinal muito de Deus na santidade que nos é dada para todos, em todas as condições, e desde a tenra idade que temos que a cuidar, e ao mesmo tempo a santidade como este caminho de uma infância espiritual, se queremos ao jeito de Santa Teresinha do Menino Jesus, e que os pastorinhos têm nesse abandono, nessa simplicidade da sua vivência. Então, este caminho é um caminho que nos é dado a cada um de nós. E nestes sinais, pelos frutos os conhecereis, diz Jesus, é verdade. Estes sinais, logo à época, de tantas conversões, tantas curas, sinais até de prodígios, como foi a questão do milagre do sol, na última aparição, um milagre pedido, e que Nossa Senhora diz que faria um milagre para que todos acreditassem. Há a questão de um outro sinal que é muito importante, que é o reconhecimento da Igreja. O reconhecimento da Igreja. De uma forma muito sintética, Bento XV, na altura das aparições, tem a prudência própria, Pio XI distribui pagelas, já em Roma, no Colégio Português, Coração de Fátima. Pio XII é um dos grandes papas de Fátima, que vive um pouco já o que é anunciado no Vaticano, uma grande contestação. Lembra-me a senhoria à porta a gritar que Satanás tomaria conta, e ainda hoje a sua incompreensão de quem tantos judeus salvou, e ainda hoje perdura um pouco um grande Papa que foi ordenado bispo no mesmo dia e hora da primeira aparição. Eugênio Pacelli nasce bispo no mesmo dia. Isso iria marcá-lo, o milagre do sol que presenciou várias vezes. A seguir a Pio XII, João XXIII, como patriarca de Veneza, peregrino de Fátima, passou também no Carmelo de Coimbra, convoca o Vaticano II, depois o Papa Paulo VI, primeiro Papa peregrino de Fátima. O Papa Paulo VI não era muito, digamos assim, tinha uma espiritualidade um pouco diferente, mas faz o seu papel e torna-se peregrino de Fátima com a prudência, com o humor próprio. António Salazar o saúda a sua santidade e ele retribui a sua eternidade, não é? Sabemos de um pouco da dificuldade diplomática devido à questão das ex-colónias portuguesas à época, e ele vem, ao jeito como o Papa Francisco vem para rezar em 24 horas, debaixo de chuva, e todos eles têm documentos belíssimos sobre Nossa Senhora, todos sem exceção, estes papas, não é? E depois chegamos a João Paulo I, que sai mudo, branco, do Carmelo de Coimbra, depois do encontro com a irmã Lúcia, talvez por saber que ia ser Papa, não sei se também se ia ser tão pouco tempo, se lhe foi dado conhecer, e depois João Paulo II, se me permitem, de São João Paulo II eu quase que nem consigo falar, porque toda a sua vida, não é? Depois do atentado, respira a espiritualidade de Fátima, interliga-se, e são tantos os sinais. E depois Papa Bento XVI já falei também, na sua peregrinação, e agora o Papa que nos é dado, que nos vem confirmar na fé, como sucessor de Pedro, e que vem também como peregrino, que nos vem colocar a rezar, nos vem colocar com coração de filhos diante da mãe, e o Papa Francisco fala muito bem, como já temos a oportunidade de o experimentar, e por isso eu destacaria este sinal, não é? Aqui em 100 anos, este sinal que é a aprovação da Igreja, claro, do José Correia Alves da Silva, a aprovação também, e o voto dos bispos portugueses, que fez com que Portugal não entrasse na Segunda Guerra Mundial, que não fosse tomado por uma guerra civil como Espanha estava, devido ao comunismo, que se pedia a conversão da Rússia, mas também aqui chegava. E eu diria que todos estes sinais não são algo simplesmente do passado. O Papa Bento XVI também disse, no avião, quando veio cá, disse que a mensagem de Fátima tinha uma atualidade e um tom profético. Eu julgo, e também não quero dizer mais do que aquilo que posso dizer, também não se pode inventar, mas dizer que a própria terminologia de Fátima, covadeiria, paz, julgo que tem aqui um caminho no Imaculado Coração de Maria, como este choque civilizacional, este choque
não só de culturas, mas de religiões, e a questão que nós vivemos, do mundo ocidental, face à questão do islamismo. E a questão da oração do terço, como essa fonte de renovação espiritual, de que o nosso problema não são os outros. O nosso problema, e quem contacta com a Igreja perseguida, como também o vou fazendo, percebe que a questão é como nós vivemos a nossa fé, como nós vivemos a nossa relação com Deus. Essa é a nossa principal preocupação, essa é a preocupação de Nossa Senhora, e daí vem a transformação do mundo no triunfo do seu Imaculado Coração, que foi prometido e será alcançado. Pegava exatamente nesta última frase do Padre Marco: o problema é como cada um de nós vive a nossa fé, e recordava-me que São João Paulo II dizia que queria santos de calças jeans. Na sua experiência pessoal, como pai, esposo, homem de trabalho, missionário, como é que sente esta questão da santidade nas calças jeans? A santidade é a meta de cada cristão, mas é uma meta que às vezes podemos pensar que está lá longe e que é para religiosos, para padres. Não, a santidade é para todos, é a vocação do cristão. E a prova disso é que, como foi dito pelo Padre Marco, que os próprios pastorinhos, e neste caso em concreto estamos à beira da canonização dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, crianças de tenra idade viveram essa santidade. Diz que Fátima é uma escola de santidade. É uma escola de santidade precisamente porque esse apelo à santidade fez-se ouvir aqui. Esse apelo a voltarmos à fonte, ao Evangelho, a Jesus Cristo, fez-se ouvir aqui, e estas crianças encarnaram-no muito bem. Eu, na minha vida pessoal, como pai de família, penso que essa santidade é vivida nestes pequenos gestos e no cotidiano, naquilo que fazemos. Custe muito ou custe pouco. Por vezes há realmente dificuldades, há momentos que são mais insuportáveis, mas é precisamente nesses momentos que nós devemos usá-los para operar em nós essa conversão e essa disposição também para crescermos na fé e para fazermos caminho, porque a santidade é encarnada e não é passiva, é dinâmica, é dom de Deus e como dom tem que ser acolhida. Mas não podemos simplesmente ficar à espera que talvez um dia, quando eu chegar lá mais, a uma idade mais avançada, ou então quando eu tiver que prestar contas, aí sim pensarei nisso. Não. É uma santidade que começa, que é cultivada, como já foi aqui dito, no dia a dia, no oferecimento diário das nossas cotidianas, de acordo com o nosso estado de vida, naquilo que fazemos, no nosso trabalho. Quantas vezes é difícil dar testemunho, dar aquela palavra de conforto, de consolação, dar testemunho da nossa fé junto daqueles que estão connosco, seja na escola, seja no trabalho, seja na comunidade paroquial. Isso é a prova de que estamos em caminho de santidade. E penso que era isso que São João Paulo II também queria dizer quando disse essa expressão que é preciso santos de calças de jeans, né? No fundo, de não ter medo, tal como os pastorinhos fizeram, de dar esse testemunho. Sustentados sempre pela oração, esse é o sustento também do caminho de santidade, mas depois uma santidade que é aberta, que vai ao encontro do outro. No fundo, que nós não nos isolamos, mas que ajudamos o outro também a fazer esse caminho de conversão e a santificá-lo. Santificamos a nós, santificando também os outros, precisamente vivendo essa fé e partilhando esse amor e essa graça que nos vem de Deus, que é dom, que é a santidade. Agradeço aos dois a vossa participação nesta primeira parte. Nós vamos fazer um curto intervalo e assim que está em casa eu queria desafiá-lo a participar nas nossas redes sociais, no Facebook, exatamente partilhar connosco esta questão. Como é que no cotidiano vive a mensagem de Fátima? Aproveite o intervalo, são só 2 minutos.